noite. Eu peço que escute o que eu tenho a falar, dizendo do fundo do peito, do fundo da alma. Mestre, não sei explicar o que há dentro de meu coração. Mestre, eu peço que ouça minha oração. Te agradeço, Senhor, te agradeço, Senhor, por tudo que vem realizar, mostrando-me o melhor caminho, me transformado. Mestre, quero somente agradecer por tudo que por mim você veio a fazer. Te agradeço, Senhor, te agradeço, Senhor, te agradeço, Senhor, te agradeço, Senhor. Mestre, aqui mais uma vez, viemos para te agradecer. Nossos corações transbordam de felicidade pelo amor que você tem pela humanidade, nos ensinando a viver em cima de sua verdade, mostrando que o melhor caminho é a fé, o amor e a caridade, mostrando que o melhor caminho é a fé, o amor e a caridade. A fé, o amor e a caridade. Quem canta enobrece a alma, porque aquele que canta nos traz alegria, nos traz a paz, e também é ouvido pelos anjos querubins que lá do plano espiritual ajuda a emitir as suas notas musicais, a agradar o nosso sorriso, porque quando a gente sorri a gente está feliz, e a música faz com que nós sorrimos, que tenhamos sempre a música como acorde divino, fazendo com que nós sorrimos prazerosamente. Boa noite. Boa noite. Nossa, o tempo passa muito rápido. 7 meses, mas o bom filho a casa torna. Que bom. Iniciamos a nossa fala da noite com uma frase ímpar do nosso querido espírito Miramês, que nos fala assim: quando nós recebemos um convite de um superior, no caso a nossa confreira romana, que nos convida a trabalhar na seara do Cristo, que nós nunca falamos não, mas que sim, nós aceitamos de primeira. Por quê? Porque esse convite para trabalhar na seara do Mestre é ímpar, porque nós não sabemos, romana, quando nós vamos ter a outra oportunidade de estarmos aqui congregando neste amor do Cristo.
E ter esta oportunidade realmente é ímpar para nós. Seja bem-vindo a esta casa do Senhor, a este lar do Senhor. Esta casa de oração, escola de seres humanos e de almas, hospital de refazimento moral e espiritual. Desejamos ter nessa noite um encontro ímpar, que possa ficar marcado no nosso coração e na nossa consciência, que possa, a partir deste momento, mudar a nossa trajetória, mas para o bem. Gratidão, nós estamos aqui congregando este mesmo Evangelho do Cristo com nossos corações fraternos, que aceitamos o Divino Mestre Jesus como o nosso e único Salvador, aquele que nos disse que sem Ele seria impossível nós adentrarmos ao reino dos céus. Nós temos o maior prazer de falar que nós somos espíritas. Somos mesmos espíritas? Não ouvi. Somos espíritas? A Romana, eu falei para ela que nós não teríamos uma palestra, não. Mas teríamos um encontro para estudarmos juntos o Evangelho do Cristo. E quem estuda, aprende, pergunta e responde. É isso que nós vamos fazer. Perguntas e respostas. Eu vou citar o nome de uma alma querida, para que vocês adivinhem. Fale para mim, para nós, qual é o tema do nosso encontro da noite. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Ela é conhecida como a rainha do nosso tema. É a virtude de um anjo bom da Bahia. Ela tem o perfume na alma. Dá mais uma dica. Ela também nos fala que é o bálsamo divino que consola todas as dores. É o manto que tampa toda nudez. É a sede que sacia a sede e o pão que mediga a fome. Sabemos do que já estamos falando? Vamos lá. É a luz que ilumina as trevas, a força que anima toda a fraqueza, e é o sentimento que através dela penetra em nossas almas e nos modifica. É o perfume da alma, é a regra de ouro, é a coluna luminosa que brilha o homem da terra para a direção da terra da promissão. É como a orelha santa que brilha na fonte dos eleitos. Aquele que Jesus disse: passai à direita, vós amado de meu Pai, e terás este mérito. Nós estamos falando no tema do Evangelho, com as mesmas palavras. Está no capítulo 15, que tem o nome da casa: caridade, fé, amor e esperança. A riqueza é ao alcance de todos. Então, essa companheira Maria Rita de Souza Brito Lopes é a nossa irmã Dulce. Ela então foi designada com as promessas que ela fez no plano espiritual de vir à Terra e transformar o seu amor em caridade, porque a caridade é o amor em movimento. E ela nos traz esses baluartes de ensinamento para que nós mudamos. E nós vamos fazer a pergunta: e em nós, quando é que vai se iniciar a caridade? Porque nós temos como dogma da nossa doutrina espírita que sem a caridade não há salvação. E nós queremos ser salvos, estamos praticando a caridade, então, será que nós vamos ser salvos? Mas não aquela caridade como teologia teologal, aquela caridade da igreja, que às vezes, se você não for do meu clã, eu não vou te ajudar. Porque somente o meu clã e a sociedade que vai se salvar. Isso é caridade? Jesus não escolheu por raça, etnia, mas sim que nós fôssemos capazes de praticar a caridade. Isso há 3.200 anos. E nós ainda não aprendemos a ser caridosos. E nós queremos ser felizes nesse plano terra. De que maneira? Se nós ainda não aprendemos e não colocamos em prática a caridade. É por isso que nós sofremos. Porque nós só queremos que venha a nós, ao vosso reino nada.
Por isso que as dores nos cutucam, aí nós ficamos meio querendo falar com Jesus, e a vida passa. Muitas vezes nós achamos que estamos aqui tirando férias. Não, nós estamos aqui com o único objetivo de nos evoluirmos e sairmos daqui melhor do que nós chegamos. E nós, o que nós estamos fazendo? Nós estamos praticando a caridade mesmo? Então a caridade é o amor em movimento. Como que está o nosso movimento de amor? Nós temos que começar a refletir a partir de hoje. Por que é que o mundo sorri para alguns e comigo ele só me machuca? É porque eu não aprendi a amar. Eu não aprendi a ser caridoso com ninguém. Eu não aprendi a colocar no meu coração que a caridade é o símbolo que nos leva ao encontro do Cristo. E nos meados do século IV, em tempos idos, Jesus o Nazareno anuncia a caridade de uma forma intrínseca, nos dizendo: que queres que os homens vos façam? Faça a ele da mesma natureza. Então, isso é um fato crístico, é uma lei que o Jesus vem nos falarmos, e nós estamos aqui ainda maçando, mas criando dentro de nós miasmas. Por isso que nós adoecemos. Vamos decifrar, tirar, deletar de nós qualquer que seja um pensamento deletério, mas plantar em nosso coração caridade. São simples coisas que é grande para a gente e nos torna melhor. É praticar a caridade. Nada nesse planeta Terra é por acaso. Onde nós estamos? Numa casa espírita que tem o nome fé, amor e caridade. Se nós não aprendermos essa oportunidade aqui, como nós já dissemos no começo, quando nós somos chamados para trabalhar na seara do bem, nunca, mas nunca mesmo, pensar, aceitar de primeira, falar agora, porque é a minha oportunidade que eu melhorar. Então o evangelista Lucas, na época, ele grafa em pergaminhos, dizendo o seguinte: faça aos homens tudo aquilo que gostaria que os homens não fizessem. E nós ainda falamos: meu Deus, ele me prejudicou, eu vou dar um troco. Onde está o nosso conhecimento e o nosso entendimento sobre o Evangelho? Que o Evangelho é para nós uma enciclopédia, é uma faculdade que nos traz conhecimento ímpar, para que nós colocamos em prática. Então, ler o Evangelho, estudar o Evangelho e colocar em prática. Senão nós não estamos fazendo o que com o Evangelho dentro de nós? A prática do Evangelho é a luz que vai iluminar o caminho para nós clarearmos. Sabemos que Jesus é a luz do nosso caminho, mas somos nós que temos que caminhar. E nós só caminhamos esse caminho com felicidade se nós praticarmos a tão sonhada caridade. Como também quereis que os homens vos façam, faça a eles de uma forma melhor. Esta é uma declaração de Lucas no Evangelho, falando de uma máxima de Jesus sobre amar os inimigos. Porque aquele que ama os inimigos, ele já começa a praticar dentro dele a caridade. É um ponto intrínseco da nossa vida. Começar a amar não as coisas difíceis, mas as coisas que estão ao nosso alcance. Nós, às vezes, criamos inimigos porque nós já trazemos de vidas passadas, e agora é a oportunidade de ressarcirmos essa situação. E Jesus, então, vem e muda drasticamente essa maneira de pensar o povo da antiguidade. Ele vem nos trazer de uma forma intrínseca sobre o que é ser caridoso. E Jesus então começa com um olhar doce, um semblante maravilhoso, fazendo tudo o contrário que o povo daquela época exercia. E os povos então se resolveram a perguntar para Jesus: mas o Senhor veio fazer o que na terra? Mudar as leis mosaicas? Porque as leis mosaicas era a lei de Italião, era a lei do retorno. Se você faz, você recebe. E Jesus disse: não, eu não vim mudar as leis, eu vim dar um segmento para que todos nós tenhamos uma qualidade de vida melhor. E qual seria essa qualidade de vida melhor?
fazendo ao próximo o bem, nós recebemos o bem de volta. Em vez de fazer aos outros o que fizeram conosco, ou dar o troco, que nós então fazemos o contrário. Na nossa época, na minha época, tinha uma frase que, graças a Deus, já não se encontra mais hoje. Os antigos diziam: a minha educação depende da tua. Hoje, graças a Deus, nós não pensamos mais isso. Já estamos envolvidos no Evangelho do Cristo. É melhor que você seja ferido do que você ferir ao outro. Isso começa então o princípio da caridade para conosco. E o autor da frase, quem foi que disse pela primeira vez: fora da caridade não há salvação? Não foi Kardec. Às vezes nós lemos, relemos e não entendemos, porque ainda nós não colocamos em prática. Essa frase, fora da caridade não há salvação, é do senhor Victor Hugo, que após 21 anos do seu desencarne, Kardec aproveita essa máxima e coloca na sua terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, e no capítulo 15, que fora da caridade não há salvação. E no Brasil ficou então decretado que o dia 19 de junho, na época de 1966, pelo presidente Humberto Castelo Branco, ironicamente na ditadura militar, ele decretou esse dia como o dia da caridade. E no dia 5 de setembro, a ONU lança como Dia Internacional da Caridade, em homenagem à Madre Teresa de Calcutá, pelos exemplos que ela fazia. E nós perguntamos à nossa consciência: qual é o motivo que nós estamos aqui? Não é de nós nos evoluirmos? E por que nós não praticamos a caridade? Quando a gente não começar a praticar a caridade, nós ainda passamos a ter os entraves na nossa vida, as dores físicas, as dificuldades. Aí nós começamos a questionar: será que Deus não ouve as minhas preces? Mas o que você está fazendo em benefício ao próximo, para que você seja recorrido nas suas preces? Então a vida é a lei do retorno. É fazendo o bem que nós adquirimos o bem. A caridade, ela não tem como ensinar. Ela tem que ser vivida e praticada. Porque a partir do momento que nós vivemos e praticamos a caridade, tudo na nossa volta começa a melhorar para nós. Porque a própria espiritualidade começa a ver em nós a nossa mudança. Então vai nos dando a oportunidade de cada dia acontecer uma coisa melhor para nós, porque nós estamos também envolvidos na caridade. E quantas almas queridas passaram pelo planeta Terra e chegaram aos cumes, chegaram aos Alpes, porque praticaram a caridade. Nós viemos, muitos de nós, da religião católica. Quem foi Nossa Senhora, São José, Santo Antônio? Pessoas como nós que vivemos na terra, mas praticaram a caridade. E hoje vai falar: São José, me ajuda, Nossa Senhora, me ajuda. O que você está fazendo para receber ajuda? Então é a lei de ação e reação. Muitas vezes nós prometemos aquilo que nós não podemos cumprir, mas a espiritualidade sabe que nós estamos nos enganando a nós mesmos. Então, quanto mais nós praticarmos a caridade, melhor será a nossa evolução espiritual e moral. E nós, quando vai começar a caridade? Quando é que nós vamos nos tornarmos pessoas melhores? Do ponto de vista espiritual, a caridade nos leva a amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Então a caridade, ela já se iniciava em tempos remotos, bem antes da vinda de Jesus Cristo. Foi que quando então Moisés, ao subir ao Monte Sinai para encontrar com Deus, que lá ele ficou por 40 dias, a turma desistiu dele, pensando que ele não voltava mais. E ele volta então com as duas tábuas, que foram as primeiras psicografias cravadas em fogos em tábuas, dizendo os 10 mandamentos, que são a caridade para conosco. Então, 1200 anos antes de Jesus, iniciava-se a caridade. Por mais 2200 anos que Cristo esteve à terra, 3000
223 anos, e nós não aprendemos a fazer a caridade. Quanto tempo nós temos ainda neste planeta Terra? Não sei. Por que não começarmos hoje ou amanhã? Colocar essa luz divina dentro de nós, essa sementeira do Cristo, que é a caridade, para que nós possamos melhorar. E Jesus, para deixar mais fácil para nós, transforma as 10 leis da caridade em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Jesus nos ajudando para que nós possamos melhorar, refletir de uma forma diferente. E a caridade começa uma forma de compaixão, uma decisão dentro de nós, de ajudar, de perdoar, e de não deixar que as coisas que alguém nos fala nos prejudicar. Porque aquele que é caridoso sabe compreender o próximo. Se ele sabe compreender alguém, é porque ele também se compreende. Ele não deixa ele te levar. A caridade é o amor puro de Jesus Cristo para conosco. E ele nos ordena que nós amássemos uns ao outro como ele nos amou. Ele não nos pede coisa impossível. Jesus não falou assim, olha, você vai lá escalar o monte do Everest. Coisas quase impossíveis para nós. Mas pediu, ame o teu próximo. E nós fazemos o contrário. Em vez de nós amarmos, nós amassamos. Destroçamos o outro. E queremos ser felizes nesse planeta Terra. De que maneira? A verdadeira caridade, ela não mede esforços. Ela vai em busca do necessitado, sem que ele pergunte, indistintamente. Ele quer ajudar de uma forma ou de outra. Não pede nada em troca. Porque o que a direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. A caridade divina é aquela que você faz sem tocar no tambor da vaidade, sem alarde, sem anunciar alguém que você está fazendo. Mas nós somos tão pequeninos que nós fazemos um favor para o outro, saímos correndo e falando. Que caridade nós estamos praticando? Então talvez seja melhor não fazer a caridade do que ficar cobrando, né? E o verdadeiro objetivo da caridade é dignificar aquele que é beneficiado, sem alarde, sem o tambor da vaidade, fazer em segredo, ninguém precisa ficar sabendo, porque o que fica sabendo é maior do que nós, é Deus. E Deus dá a cada um de nós o nosso merecimento. E as Escrituras nos falam, o Evangelho, que aquele que pratica a caridade tem a beleza da alma. Ele se torna a pessoa melhor. É um atributo essencial para tornarmos a pessoa melhor. A pessoa que é caridosa, que já se transformou, ele esquece de si mesmo para ajudar o próximo. Eu criei um clichê para mim. Esse é meu. Eu falo para meus amigos e para aqueles que eu não conheço. Olha, se você precisar de mim, não importa o dia, a hora e como está o tempo, chovendo, levando, liga para mim. Eu vou estar do outro lado e falar assim, eu estou aqui para te ajudar. Mas, muitos amigos, você pode fazer um favor para mim? Rapaz, eu sou ocupado, eu não posso. Sempre aquele que é desocupado, você não precisa pedir favor, porque nunca vai ter tempo para te ajudar. Mas aquele que é envolvido no ajudar, no fazer a caridade, ele vai arrumar um tempo para que faça para você também. E nós, como discípulos do Cristo, sabemos que a caridade é uma alavanca que faz com que nós chegamos até Ele. E a nossa própria doutrina nos fala que sem a caridade não há salvação. No entanto, nós devemos purificar a caridade com aquele purificador, para que quando as pessoas chegarem próximo de nós, saem melhor do que chegarmos, porque nós espíritas cristãos temos que purificar a caridade através do abraço, da fraternidade, do envolver aquele nosso irmão querido, emprestando o ombro, o ouvido para que ele possa falar. O Chico purificava, Francisco Cândido Xavier, ele purificava a caridade de uma certa forma, que quando as pessoas o abraçavam, aquele cheiro de rosa, de jasmim, imantava o corpo físico daquela pessoa por dias, semanas,
que nós também temos que ser assim. Onde nós estivermos, purificar o perfume da caridade, porque é o perfume da alma. Nunca deixar aquela pessoa que chega perto de nós, sairmos de perto de nós, pior do que ela chegou. Se ela vem até nós, ela tem que sair melhor, através do diálogo, através da compreensão, através do envolvimento espiritual, do abraço fraterno, saber ouvir. Esse é o perfume da caridade. E nós, espíritas, temos que ter esse perfume na alma. É como quem canta embeleza a alma. Nós, sendo espíritas, nós temos que ter esse perfume dentro de nós, tornando-nos pessoas cada vez melhor. A caridade é tão sublime, tão benigna, que o sol de 1000 faces brilha para todos, sem cobrar nada de ninguém. Quando lavamos a roupa, colocamos no varal, o sol cobra para enxugar tuas roupas, o vento que balança, dativo, caridoso, é o gênero de 1000 mãos nos amparando. A nossa mãe nos ensinou a ser caridoso. Quando ela nos amamentava no teu seio, ela nos cobrou algum dia o leite materno. Ela cobrou as noites que passou sem sono à beira do nosso berço. E depois que nós crescemos, nós pagamos com a gratidão. Onde está a caridade para conosco? A caridade é um exercício espiritual. Quanto mais nós fazemos, mais nós praticamos, melhor nós nos evoluímos. Porque a caridade é o amor em movimento e nos ajuda a amar o próximo como a si mesmo e fazer ao outro tudo o que nós quereríamos que os outros nos fizessem. Por isso que às vezes as pessoas ainda nos tratam mal, porque nós também tratamos as pessoas mal. E além do retorno, fazemos aqui e colhemos ali. Se nós sairmos melhor deste planeta Terra do que nós chegamos, em busca da caridade, nós já evoluímos um tanto. E Kardec, então, para nos envolver nesse termo da caridade, em O Livro dos Espíritos, na questão 886, ele pergunta aos ceareiros da luz: qual é o verdadeiro sentido da caridade? Como há? Entendia Jesus. E os Espíritos nos respondem: benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se nós seguirmos esses 3 conceitos da espiritualidade, benevolência, indulgência e perdão, pronto, sairemos melhor daqui. O que é ter benevolência? É ser benevolente, é ser caridoso, ter tolerância, ter paciência para com o próximo. E ter então a indulgência é ser clemente, é aceitar a pessoa como ela é perdoar. Perdão as ofensas, não precisa nem falar, porque aquele que perdoa tem a alma transparente, a alma límpida. Como está a nossa alma? Estamos perdoando? No encontro de Jesus com Pedro, Pedro então fez uma pergunta magna ao Senhor Jesus: Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu hei de perdoar? Se fosse hoje, Pedro faria a pergunta para que nós entendêssemos: Senhor, se eu pecar contra meu irmão, quantas vezes tem que me perdoar? E o Pedro continua: Senhor, ele tem que me perdoar 70 vezes 7? Jesus fala: não, você tem que perdoar 70 vezes 7 vezes. Porque se nós multiplicarmos 70 vezes 7, 490. E se nós multiplicarmos 70 vezes 7 vezes, uma vez, 2 vezes, 7 vezes, 2.469.600 vezes. Então, perdoar constantemente. E nós estamos perdoando. Por isso que nós estamos sofrendo. Quem não perdoa não sabe fazer a caridade. Então que nós aprendemos a fazer a caridade. O amor e a caridade são complementos da lei divina. Por isso que nós devemos amar a todos sem distinção. Fazer o bem a quem quer que seja.
Porque amanhã nós também não somos carecedor que alguém possa nos fazer o bem. E a referência maior que Deus nos dá, como modelo e guia para a humanidade, Jesus, que trouxe desde o nascer a humildade e a caridade, nascendo em uma manjedoura, nos falando de caridade, de amor ao próximo. Meu Deus, me perdoa, eu ainda não aprendi a ser caridoso, e tampouco perdoar, e tampouco fazer a caridade. É por isso que eu ainda tenho a alma doente. A partir do momento que eu aprender com as palavras do Cristo, colocando em prática, o meu corpo, o meu espírito será melhor. E para facilitar melhor o entendimento da caridade, nós vamos dividi-las em duas partes: caridade material e caridade moral. O que seria a caridade material? O próprio nome já diz, vem de matéria, material. Porque às vezes você doa alguma coisa de material ao próximo, achando que você está fazendo a melhor forma de caridade. É caridade? Sem dúvida nenhuma. Nós temos que tomar cuidado com as coisas materiais que doamos às pessoas. Às vezes a caridade, às vezes o que nós estamos dando, torna-se um empecilho para a pessoa. Então, quando nós doarmos alguma coisa para alguém, que nós doamos realmente com o coração, e alguma coisa que possa nos trazer benefício. Nunca doar nada para alguém com segundas intenções. Vai chegando o tempo, Romana, o ano que vem. Alguém vai chegar e falar assim: Romana, você está precisando de alguma coisa lá da Casa Espírita? Eu sou candidato. Quantos votos você tem lá? Essa é uma caridade material, é uma troca. Isso não é caridade. Caridade é quando nós doamos sem pensar em troca. Em certa ocasião, na casa onde eu frequento, era uma casa bem numerosa, 500 pessoas aproximadamente, e tinha um senhor que sempre estava lá ouvindo a palestra, bem afortunado. E o orador foi feliz naquela noite, falando o mesmo termo da caridade. E se falou da caridade de uma forma tão apaixonante que não teve aquele que não teve vontade de doar. E esse senhor frequentava a casa há muito tempo, bem afortunado. Aí terminou a palestra e chamou o presidente da casa, que o Pereira conhece, que era o Sr. Geraldo na época. Sr. Geraldo, essa palestra me tocou fundo no âmago da alma. Eu tenho umas coisas lá em casa que eu não uso mais. Eu gostaria de doar. Era meio de junho para julho, aquele tempo frio, chuviscoso. E eu sempre ao lado do Dr. Geraldo, o Dr. Geraldo perguntou: meu irmão, o que você tem para doar lá? Ah, Geraldo, eu tenho uma cama, eu tenho um colchão, uma geladeira, um fogão, eu não estou fazendo mais uso, eu queria doar aquilo lá. E na casa de uma senhora muito pobrezinha, Dona Josefina, pobre coitadinha da Dona Josefina. A hora que ele falou aquilo, eu já liguei meu pensamento na Dona Josefina. Eu falei: que graças a Deus. A Dona Josefina, para este inverno, vai ter uma cama, um colchão para dormir, um fogãozinho, vai ter essas coisas. Aí o Geraldo falou: Paulinho, vem cá, você não faz um favor? Você não quer ir na casa desse nosso irmão, buscar esses donativos? Eu falei: com o maior prazer do mundo. Falei: deixe meu endereço. Ele pegou, anotou o endereço, viu o endereço. Aí, como eram essas coisas, eu tinha uma caminhonete na época, eu falei: bom, eu vou pegar alguma coisa para proteger esses móveis, um colchão, uma coberta, vou trazer com o maior carinho para a Dona Josefina, que vai ser o melhor presente que ela vai receber nesse inverno. E eu falei: mas como que eu vou carregar isso? Chamei 2 companheiros lá da casa, fato real, e nós fomos à casa desse senhor. Chegando lá, uma casa muito bonita. Apertamos o interfone, ele veio bastante solícito. Oh, que bom que vocês vieram buscar os donativos. E nos convidou, claro, passamos pelo corredor. E ele lá nos falando, nos serviu um café. Aí um dos rapazes falou assim: nós temos um pouquinho de pressa, que nós temos outros donativos para buscar. No que eu olho do lado, aquele quarto que todos nós temos, o quarto do despejo. Lá estava, debaixo da goteira, aquela geladeira vermelha.
A porta amarrada com uma peia dessa de amarrar a faca para tirar a luz. Que olha o fogão com aquela abinha azul. Já não tinha mais uma boca que o ferrugem havia comido. Ele abriu o quarto, caso real. Aqueles colchão que eles eram meio branco, aquelas listas rosas. Eu vi a cena, eu estava junto. Aquele buraco no pé daquele colchão, a cama só tinha 3 ribas no estrado e a cabeceira não tinha. Que eu vi aquilo e falei, meu Deus, a dona Josefina não vai dormir, não vai ter uma opinião. Aí um daqueles amigos nossos falou para ele assim, meu irmão, o senhor me desculpa, mas eu vou ser bastante franco, o senhor usa isso? Não, eu falei, então por que o senhor quer dar para os outros? Vou chamar a colega para vir recorrer, o senhor quer que nós limpamos o seu jantar. E ele queria que nós levássemos para o outro. Mas muitas vezes acontece quase a mesma cena conosco. Nós vamos doar uma camisa, está faltando um botão. Está rasgado. Nós vamos para uma costuradinha. E quando alguém doa apenas um par de tênis, quer doar um tênis, doa um pé só. Acho que a pessoa é. Meu Deus! Que tipo de caridade que nós estamos fazendo a outra? Que reflitamos, viu? Quando nós formos doar alguma coisa, que doa aquilo que serve para a gente. Senão a nossa caridade fica pior ainda. E essa é a caridade material, que acontece com nós espíritas. Alguém estende a mão para pedir uma moeda, nós damos apenas R$1 para ele, não vai beber. R$1. Que caridade. Porque nós não convidamos aquele nosso irmão que está hoje pedinte. Quem sabe no ano passado foi nosso pai, nossa mãe, nosso irmão. Convida para o almoço. O que mais você precisa? Mas ela quer desvencilhar-nos dele. Aí nós perguntamos, Deus, por que as coisas ruins acontecem comigo? Não aprendi ainda a ser caridoso. Então a caridade, como nos ensinou Jesus, né? Benevolência, indulgência e perdão. Nós estamos praticando e falamos que nós somos espíritas. Vamos mudar o nosso pensamento. Então nós vamos ser espíritas cristãos, mas fazendo a caridade. Vamos doar aquilo que nós queremos que os outros sirvam para nós. E como então que é a caridade moral e não material? A caridade moral é aquilo que você faz em benefício do teu próximo como a ti mesmo, através de palavras consoladoras, um abraço, emitindo uma prece àquele nosso amigo, porque a prece tem um poder curativo, ela chega aonde nós pensamos. A caridade gestual, dar oportunidade para aquele que nos procura falar. Por isso que hoje os consultórios psicológicos, os consultórios médicos estão assim, ó, de gente, porque dentro de casa nós não sabemos ouvir nossos cônjuges, nossos pais, nossos filhos. Eles vão lá e pagam o profissional, senta aí, não abre a boca, eles falam, assim melhor, porque teve alguém para ouvir. Essa é a caridade moral. Então nos fala que a caridade é profunda, ela é benigna e que ela está sempre dentro de nós quando nós queremos ajudar um ao outro. Porque todos nós temos caridade e amor no dia por uma pessoa. Porque todos os seres que passam pela terra necessitam, precisa um do outro. Não tem como. Desde o inseto até nós. Por que que nós estamos aqui hoje encarnados? Porque nós recebemos a caridade de nossos pais, que deu a oportunidade para que nós viéssemos a esse plano terra, para começar um novo renascer, nos tornarmos melhores. Então tudo nos faz a caridade, só que daqui não está saindo a caridade, e nós queremos ser felizes. De que jeito? E nós começamos a analisar em que nós estamos errando para sermos melhores. E a caridade, então, ela tem que ser bem fazida. Ela tem que ter dentro de nós um sentimento de amor. Fazer a caridade desinteressada. Uma mãe, um filho, quando perde uma mãe, ele tem um nome. Ele virou órfão. Mas o filho, quando a mãe despede do seu filho, ela também recebe o nome. A dor é tão profunda
que por pior que seja aquele filho, ela vai endereçar preces ao Senhor Jesus, para que cuida daquele menino onde que ele esteja. É o ato de caridade, do nascer ao desencarnar. E nós estamos praticando a caridade? Então Jesus vem nos falar de 3 virtudes que possam nos modificar, que pode nos ajudar muito se nós querermos viver neste planeta Terra. Ele nos fala aqui das 3 virtudes: da fé, do amor e da caridade. O que é a fé? A fé é aquele sentimento inato que nós acreditamos que vai acontecer, que é igual da esperança. Quando nós temos esperança, nós depositamos nela toda a nossa fé que vai dar certo. Então, essa virtude que nós temos dentro de nós: a fé, a esperança e a caridade. 3 virtudes que mudam o nosso contexto a partir desse momento. A caridade é a beleza da alma, porque quem tem a caridade sabe tolerar, sabe aceitar a pessoa como ele é, sabe abraçá-lo, sabe agradecer em vez de reclamar. É uma virtude excelente, é a âncora que nos apoia dentro dessa doutrina espírita, nos falando que a caridade é o caminho que vai nos levar ao encontro de Deus, que a caridade, ela é a filha da razão. E Paulo de Tarso vem nos trazer um hino, um louvor, para nos enobrecer, e nos falando da caridade. O que Paulo de Tarso nos fala sobre a caridade? Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, e não tivesse amor, a caridade, eu seria como um metal que soa, um cimbalo que retira, não tem valor nenhum. E ele continua: ainda que eu tivesse toda a profecia e conhecesse todos os mistérios e uma fé de transportar os montes, mas se eu não tivesse a caridade, nada disso me aceitaria. E ele continua: e ainda que eu distribuísse todos os meus bens ao sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado vivo em praça pública, se eu não tivesse amor e caridade, compreensão e dedicação ao meu próximo, nada disso me serviria. O amor é sofredor, o amor é benigno, não é invejoso. O amor não se vangloriza com a inveja, mas se vangloriza com a verdade. E nós? Quando é que essa caridade vai nascer dentro de nós? Ele termina dizendo: agora, pois, dentre essas 3 virtudes que aprendi com Cristo, a fé, a esperança e o amor, dentre essas 3, a mais importante é o amor, que é a caridade em movimento. Meus irmãos, quando é que nós vamos começar a praticar a caridade? Quando é agora essa época? Vai chegar aquele pedinte, apertar o nosso interfone, diga que eu não estou. Isso é caridade? Vai acabar, vamos sair da casa espírita. Você pode me fazer um favor, como nós já dissemos? Não posso. É caridade? Achamos tempo para tudo. Só não achamos sobrando tempo para nós nos melhorarmos. E a vida passa muito rápido demais. E a gente não sabe quando a gente vai voltar aqui. O bem material, nós sabemos quanto vale. Se eu fui capaz de colocar alguma coisa dentro de mim, uma luz, a respeito daquilo que eu quero me modificar a partir de agora, pelas palavras do Cristo, a caridade que vai me transformar no ser melhor, vai me elevar o meu espírito, vai ser o caminho que vai fazer com que eu encontre com Ele. Que essa caridade seja a minha transformação agora. Se nós sairmos daqui, eu para Fernandópolis, vocês para a casa de vocês, começar a pensar na caridade que vocês vão praticar até agora, com você mesmo, chegar em casa, colocar a cabeça no travesseiro, agradecer ao bendito Pai Divino pelo dia de hoje, pela nossa saúde física,
pela oportunidade de nós estarmos aqui congregando este amor do Cristo em nós. Eu tenho certeza que eu fiz a caridade para alguém, inclusive para mim mesmo. A caridade é um processo de somar alegrias e diminuir as dores e os males, multiplicar a esperança e dividir a felicidade. Enquanto nós não praticarmos a caridade, amarmos uns aos outros, a terra nunca transformará no tão sonhado reinos de Deus. Porque a nossa felicidade só começa quando começar a felicidade do outro. A vida é isso. É sempre o resultado daquilo que nós fazemos ao outro. Então a vida lhe dá aquilo que você dá. Isso que é o importante. Se nós sabemos as nossas consequências daquilo que nós queremos, meu Deus, não quero mais patinar. Eu quero seguir para frente. Eu quero sair deste planeta Terra de uma forma melhor que eu cheguei. E só tem um jeito. Eu me transformando em uma pessoa melhor. E essa pessoa melhor começa quando eu modifico, tiro esses miasmas de dentro de mim, orgulho, rancor, raiva, vícios, mas eu planto a sementeira do amor, da caridade dentro de mim. Aí eu me torno uma pessoa melhor. E tenho certeza que após a minha passagem, ou a nossa passagem, pelo plano físico, a partir do momento que nós fazemos a caridade, nossos mentores amigos vai estar de braços abertos nos esperando. Todos nós, quando nós fomos reencarnar, o nosso mentor amigo, o nosso anjo de guarda, nos aproxima bem pertinho de nós, olhando nos nossos olhos, dentro da nossa alma, nos fala: amigo, auxilie-me para que eu possa te auxiliar. Não me relegues o amanhã e nem me ignores a minha presença onde estiveres. O Senhor Deus, o grande arquiteto do universo, enviou-me ao teu encontro, meu irmão, para que eu te servisse de apoio, de sustentação, na sua elevação e na minha elevação, para que em teu caminho não te entregues à tua vontade. Eu estou contigo para te auxiliar, mas Deus lhe deu o seu livre-arbítrio, que você daqui para frente é responsável pelos teus próprios atos. É juiz da tua causa própria, para que você não se arrependa. Ele continua falando: meu amigo, eu sou o convite, eu sou a ideia e a sugestão. Amanhã, porém, se quiseres me conceder-me a contabilidade de passaporte em demanda nos reinos de Deus, emprega-me na bondade, para que nos outros acolhem a sua simpatia e o seu amor. E Ele quer ouvir de mim o que eu tenho para falar com Ele. Eu disse: meu amigo, meu anjo de guarda, protege-me somente contra a missão. Conduz-me ao rumo daqueles que contam conosco, sem exigir que nos preocupem e que nos procurem. Porque é a partir da sua caridade para com o próximo que vai fazer com que nós vencemos essa cena da vida. E não te espante se algum dia as tormentas vieram ao teu encontro, porque realmente você pediu, você foi o causador. E Ele nos fala: auxilia-me a ouvir qualquer irmão em dificuldade, com paciência, com resignação e com tolerância. Para aqueles que nos procuram, receba o perfume da caridade. E o anjo então da guarda me responde: deixe que o perdão e a tolerância nos sigam no caminho da vida, e que nossas palavras nunca se percam no vazio. E ele disse: Paulo, agradece a moeda e a medalha de recursos que o Senhor te envia às mãos na lavoura do bem. Mas não te preocupes, que na sua jornada terrena apenas haverá flores. Mas sim os espinhos é para que você acorde naquele momento que você tanto pediu que não caísse em omissão, mas desviou do caminho reto.
Então os espinhos não é para te ferir, mas para te alertar que toda vez que você sair do caminho reto, eu estou aqui para te alertar que volte ao caminho. De ti ele nos fala. Depende da felicidade de progredirmos juntos. Basta que você queira ouvir os meus conselhos, mas você tem a liberdade. Eu sou o convite e a esperança. Eu disse ao mentor amigo: gratidão, meu anjo bom, por ter me aceitado como sendo seu tutelado. E continuo pedindo: me livre de todo o mal, principalmente da omissão. Despedimos-nos e me encontro no planeta Terra, para que eu possa fazer cumprir aquilo que eu pedi à espiritualidade. Saindo daqui, melhor do que aqui eu cheguei. Eu desejo a todos, estamos próximos. Que dia que é mesmo o Natal? Hoje, agora. Natal é todos os dias dentro de nós, não apenas dia 25. Porque Jesus nasce em nós todos os dias. Bastamos que queremos. Que Ele continue redivivo, nos dando saúde e paz, e nos protegendo hoje e sempre. Beijo no coração de vocês. Me despeço já, com saudades. Tudo de bom, muita paz.